quando a mulher com quem dividi 15 anos da minha vida me olhou nos olhos e disse: "Acho que mereço viver como uma mulher de verdade, com luxo e liberdade." Eu soube que algo tinha se quebrado para sempre dentro dela e dentro de mim também. Meu nome é Ricardo, tenho 44 anos, sou pai de 2 meninos de 7 e 10 anos e da pequena Maia, de 4 anos, a nossa princesa. Até poucos meses atrás, eu achava que minha família era a única coisa realmente sólida que eu tinha. Mas nada, absolutamente nada, te prepara para quando a mulher que você ama começa a te enxergar como um peso. O som daquelas palavras ainda reverbera nas paredes da nossa sala, como se o ar tivesse se tornado subitamente denso demais para os pulmões. Naquele instante, o relógio de pêndulo no corredor pareceu hesitar, uma falha na contagem do tempo que marcou o início do fim. Olhei para as mãos de Letícia, as mesmas mãos que seguraram nossos filhos, e percebi que elas agora buscavam algo que eu não podia tocar. O silêncio que se instalou não foi de paz, mas de uma demolição invisível, onde cada plano que traçamos ruiu silenciosamente sob o tapete da entrada. Eu não sabia, naquele segundo, que o luto por alguém vivo é muito mais extenuante do que a saudade dos que já se foram. No canto da cozinha, o Barney, nosso vira-lata de porte médio com uma clara herança de Golden Retriever, soltou um suspiro profundo e deitou o peso de seus 35 quilos. Ele é um cachorro gordo e imponente, sobre as minhas botas. O Barney entrou na nossa vida de um jeito improvável. Eu o encontrei em uma noite de chuva em Austin, encolhido em uma caixa de papelão perto do escritório de engenharia onde trabalho. Ele era uma bolinha de pelos cor-de-mel, tremendo de frio. Quando o trouxe para casa, os meninos vibraram e a Maia tentou dar um abraço nele mesmo sendo quase do tamanho dele, mas Letícia torceu o nariz. Ela dizia que ele soltava muito pelo e não combinava com a estética da casa. Barney, com sua inteligência de vira-lata e doçura de Golden, parecia entender tudo. Ele nunca pulava nela, mas também nunca saía do meu lado. Nas noites em que a insônia me visitava, eu costumava caminhar pela casa escura, ouvindo apenas o estalar da madeira do piso. Era um exercício de reconhecimento de um território que parecia estranho. Barney sempre me acompanhava, o barulho de suas unhas no chão sendo o único contraponto ao meu silêncio. Nessas horas, eu olhava para a poltrona onde Letícia costumava ler e via apenas o vazio preenchido por sombras. O cachorro se sentava ao meu lado na penumbra da sala, apoiando a cabeça gorda no meu joelho, como se soubesse que eu estava tentando contar os pedaços do que havíamos perdido. Ele não pedia nada, apenas oferecia sua lealdade, enquanto o vento de Austin sobrava contra as janelas. Havia uma solenidade naquele companheirismo, uma aceitação de que o mundo lá fora estava em ruínas, mas dentro daquelas 4 paredes, sob a luz fraca da geladeira, ainda existia uma proteção mútua que as palavras de Letícia nunca conseguiram alcançar. Barney tem uma mania peculiar de achar que é um cachorro de colo, apesar de seus 35 quilos de pura banha e pelos. Outro dia, eu estava tentando ler um relatório importante da empresa e ele decidiu que o melhor lugar para tirar um cochilo era exatamente em cima das minhas pernas. O resultado foi uma dormência imediata, e eu derrubando o café na minha calça. Quando reclamei, ele apenas abriu um olho, soltou um bocejo que parecia um rugido de leão preguiçoso e voltou a dormir, roncando tão alto que o Tiago perguntou se tinha um trator ligado na sala. Barney é o único ser vivo que consegue ignorar uma bronca com tamanha elegância, deixando claro que, nesta casa, as regras dele são as que realmente contam, especialmente se envolverem o melhor lugar do sofá. O Barney também é um mestre em conversar. Quando ele quer um petisco ou um carinho extra, ele não apenas late. Ele faz uma série de ruídos que parecem uma tentativa de falar o idioma humano. Se eu demoro a servir o jantar dele, ele senta na minha frente e solta um resmungo rítmico, terminando com uma batida de cauda no chão que soa como um ponto final. É impossível não rir daquela autoridade gorda. Os vizinhos em Austin já o conhecem pelo nome, e às vezes param no portão só para ver se o cachorro que fala tem alguma novidade para contar. Ele tem uma aura que atrai qualquer um brilho nos olhos que faz você sentir que ele realmente entende as suas dores, mesmo que a única coisa que ele queira em troca seja um pedaço de queijo. Houve uma tarde em que Barney decidiu que o tapete da entrada era o seu território soberano contra o entregador de jornais. Ele não latia de forma agressiva, mas emitia um som rouco, como se estivesse explicando as leis da propriedade privada para o rapaz assustado. Letícia na época reclamou que o cachorro estava afugentando a civilidade da nossa rua. Eu apenas observei da janela, vendo como Barney, após cumprir seu dever, voltava para o sol da varanda com um ar de dever cumprido. Ele tinha uma nobreza rústica, que contrastava com a sofisticação forçada que começava a tomar conta da minha esposa. Naquela simplicidade de proteger o lar, ele me ensinava mais sobre presença do que qualquer livro de autoajuda que ela acumulava na cabeceira. Ele era o guardião de uma essência que ela estava trocando por promessas de brilho e vazio.
Barney desenvolveu um ritual próprio para as manhãs de domingo. Ele sabe exatamente o som da cafeteira terminando o ciclo, e nesse instante, ele caminha até a beira da cama e apoia apenas o queixo no colchão, olhando fixamente para mim com seus olhos castanhos úmidos. Se eu finjo que continuo dormindo, ele solta um suspiro tão pesado que as bochechas dele chegam a vibrar. Letícia costumava reclamar que o cheiro de cachorro molhado invadia o quarto, mas para mim, aquela presença era o que ancorava o meu dia. Enquanto eu tomava meu café, ele sentava ao meu lado na varanda, observando o movimento da rua com a dignidade de um sentinela. Ele não latia para os outros cães, apenas inclinava a cabeça, como se estivesse analisando o comportamento alheio. Era uma conexão sem palavras que me dava a sensação de que, não importa o caos que estivesse se formando no andar de cima, ali embaixo, entre o cheiro de café e o calor do pelo dele, as coisas ainda faziam sentido. O peso dele sobre os meus pés era a única gravidade que me impedia de flutuar na deriva do meu próprio casamento. Isso aconteceu numa noite comum em Austin. Jantar em silêncio. As crianças já dormiam. Letícia, minha ex-esposa agora, estava mexendo no celular, rindo sozinha. Eu perguntei o que era. Ela me olhou meio impaciente e soltou: "Nada demais. As meninas estão mandando uns vídeos, coisas nossas." Eu não insisti, mas aquela frase, "coisas nossas", me deixou com um gosto amargo, porque nos últimos meses, o nós nunca me incluía mais. Comecei a notar mudanças estranhas. Ela passava horas nas redes sociais curtindo páginas de viagens de luxo, roupas de grife, youtubers que faziam vlogs de vidas perfeitas. Comprou roupas que nunca usava, começou a falar sobre manifestar abundância, como se a gente tivesse enterrado uma mina de ouro no quintal. E o mais estranho, toda vez que saía com as amigas, voltava diferente, mais distante, mais crítica. Eu não tinha ambição, segundo ela. Nossa casa no subúrbio de Austin era medíocre. Meu carro era vergonhoso. Ela dizia com um tom doce, mas venenoso, que só queria se sentir viva. Enquanto ela se perdia em sonhos de grandeza, Barney focava em sua própria e inusitada missão no quintal. Ele o sequestrou. Um guaxinim, esse guaxinim atrevido que morava no carvalho velho dos fundos. Barney decidiu que aquele bicho de máscara era sua propriedade e simplesmente o capturou. O guaxinim, sem muita escolha diante de um cachorro de 35 quilos, apenas aceitou o seu destino de refém e companheiro. Barney começou a levar seus próprios brinquedos para a base da árvore, e o mais impressionante, deixava metade da sua tigela de ração intocada, latindo baixinho para o carvalho até o Bandit descer. O guaxinim era arisco com humanos, mas com o Barney, ele simplesmente aceitou a amizade forçada. Bandit descia com suas patinhas ágeis, comia a oferta do Barney e os dois passavam horas sentados na grama, observando o movimento. Barney amava lamber as orelhas do Bandit para limpá-lo e o guaxinim retribuía com uma massagem rápida no couro cabeludo do cachorro. Barney detestava banho e o barulho do aspirador, mas amava aquele amigo que ele mesmo resolveu manter por perto. A Maya costumava sentar na varanda para ver os dois, chamando o Barney de policial e o Bandit de amigo preso. A forma como ela se arrumava para sair com as amigas era quase um ritual de guerra. Letícia passava horas diante do espelho, testando ângulos e sorrisos que não me pertenciam mais. Eu a via se transformar em uma versão plastificada de si mesma, retocando o batom com uma precisão cirúrgica, enquanto o jantar que eu havia preparado esfriava no balcão. O perfume dela, antes suave e familiar, tornou-se agressivo, preenchendo o ar com uma fragrância que cheirava a despedida. Eu tentava puxar assunto sobre o dia dos meninos, sobre um projeto no trabalho ou sobre o Barney, mas as minhas palavras pareciam bater em uma redoma de cristal e cair no chão, sem som. Ela já habitava um mundo onde o meu cotidiano era apenas um ruído de fundo. Havia uma pressa cruel em seus gestos, uma vontade de apagar as marcas de uma vida comum para caber nos filtros de uma existência que só existia na tela de um telefone. Houve uma noite em que o clima na sala ficou tão denso que era difícil respirar. Letícia estava ao telefone, sussurrando, mas o tom era de uma urgência que eu desconhecia. Quando entrei, ela desligou bruscamente e o silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. "Quem era?" Perguntei, tentando manter a voz estável. Ela apenas me encarou com um olhar de gelo, um desprezo que parecia ter sido cultivado por meses. "Alguém que entende de metas, Ricardo. Algo que você nunca vai compreender." Naquele momento, a tensão era palpável, como uma corda esticada ao máximo, pronta para arrebentar e chicotear quem estivesse por perto. Eu via a aliança dela sobre o mármore da cozinha, fora do dedo, como se fosse um objeto sem valor algum. Naquelas primeiras semanas de ausência emocional, antes mesmo das malas douradas aparecerem na sala, o silêncio da nossa casa em Austin começou a ganhar uma densidade sufocante. Lembro-me de uma terça-feira chuvosa. Eu estava na garagem tentando consertar um vazamento na tubulação, com as mãos sujas de graxa e o rosto suado.
Letícia passou pela porta que ligava a cozinha à garagem, impecável em um conjunto de seda, segurando apenas as chaves do carro e um brilho de desdém no olhar. Ela nem sequer me viu. Ela viu um obstáculo entre ela e a vida que as amigas de sucesso prometiam. Você vai se atrasar para o jantar dos meninos, eu disse, sem tirar os olhos do cano. Eles já comeram, Ricardo. Não seja dramático, ela respondeu, a voz flutuando acima da minha realidade. Vou encontrar a Beatriz. Precisamos discutir uns investimentos de alto padrão. Ela saiu, e o som do motor do carro dela recuando pela calçada pareceu o sinal de um naufrágio. Fiquei ali, sentado no chão frio da garagem, com a chave inglesa na mão, sentindo o peso de cada conta vencida e de cada sonho que eu havia construído tijolo por tijolo. Barney apareceu, trotando devagar, e sentou ao meu lado. Ele encostou o focinho úmido no meu ombro sujo, um gesto de solidariedade silenciosa que nenhum post de rede social poderia traduzir. Naquele momento, entre o cheiro de mofo e o barulho da chuva no telhado de zinco, eu percebi que estava lutando por um castelo onde a rainha já havia desertado. A solidão no subúrbio não é feita de vazio, é feita de expectativas que morrem em voz baixa. O embate se tornou insuportável quando ela começou a diminuir o meu trabalho diante das crianças. Seu pai é um simples operário, ela disse para o Tiago um dia. Eu senti o sangue subir a cabeça, mas engoli o orgulho pelo bem deles. No entanto, o conflito interno me corroía. Eu estava perdendo a minha identidade para sustentar os sonhos de alguém que já tinha me descartado em pensamento. A cada dia, a casa parecia mais um quartel do que um lar. Lembro-me de um jantar em que Letícia decidiu que não usaríamos mais os talheres de uso diário, mas sim um conjunto de prata que ela havia comprado em um ímpeto de sofisticação. As crianças estavam desconfortáveis, com medo de derrubar qualquer coisa. Eu olhei para o meu prato de macarrão com queijo e percebi que a comida não tinha mais o sabor de casa, mas o gosto de uma vitrine fria. Ela corrigia a postura do Lucas a cada 5 minutos, dizendo que ele precisava aprender a se comportar em jantares de gala, que na cabeça dela estavam prestes a acontecer. O Barney, sentindo a rigidez da mesa, nem sequer pediu comida. Ele ficou deitado sob a mesa, como se estivesse se escondendo de uma tempestade invisível. O tilintar do metal contra a louça era o único som que preenchia o abismo que se abria entre nós. Uma trilha sonora para o fim de uma era que ela já não valorizava. Esta frase ficou na minha cabeça por dias. Eu comecei a me sentir um peso, como se cada conta paga, cada tarefa doméstica, cada esforço invisível fosse só mais uma âncora, puxando ela para baixo. Até que uma noite vi ela sentada no sofá, olhando fotos antigas no celular. A tela mostrava a gente no nascimento do nosso filho mais velho e outra da Maia com o seu primeiro sapatinho de cristal de brinquedo. Eu me aproximei e perguntei se ela estava bem. Ela fechou o celular na hora, enxugou o rosto discretamente e disse: "Você é bom, Ricardo, mas eu queria mais da vida." Eu não soube responder. Com o tempo, comecei a notar que ela só parecia feliz quando estava longe de mim. Quando voltava das noites das meninas, entrava leve, falante, como se tivesse vivido uma versão dela que eu já não conhecia. Barney, que sempre percebia o clima, costumava se colocar entre nós dois nessas horas, latindo para o nada apenas para quebrar o gelo ou me distrair. Havia uma discrepância cruel entre a Letícia das redes sociais e a Letícia que cruzava o nosso corredor. Na internet, ela era a imagem da mulher completa, postando reflexões sobre autodescoberta e amor próprio. Dentro de casa, ela era um fantasma irritadiço que mal conseguia sustentar o olhar dos filhos. Eu via os meninos tentando chamar sua atenção, mostrando desenhos ou notas da escola, e recebia em troca apenas um que bom, sem que ela tirasse os olhos da tela do celular. A casa estava se tornando um museu de intenções não ditas, onde o amor era um conceito teórico que ela pregava para estranhos, enquanto negligenciava na prática com aqueles que compartilhavam o mesmo teto. A luz azul do aparelho refletida no rosto dela era a única chama que parecia aquecê-la. Uma luz fria que não projetava calor sobre nós. Uma noite, ouvi sem querer uma chamada de vídeo. Ela estava no closet rindo com uma amiga, e eu parei na porta sem fazer barulho. A amiga dizia: "Letícia, você tem que largar esse papel de esposa perfeita. Você nasceu para coisa grande, você é luxo, não lavadeira." Letícia riu. Não se defendeu, não me mencionou, nem disse que era exagero. Só sorriu com aquele brilho nos olhos que ela costumava ter quando falava dos nossos planos anos atrás. Eu voltei para o quarto em silêncio. Deitei no escuro com os olhos abertos. Era como assistir alguém apagar a chama do nosso casamento devagar, sem pressa, como se quisesse que eu assistisse cada parte da nossa história desmoronar. O acúmulo de pequenas negligências era o que mais me feria. Letícia começou a ignorar os pratos na pia e as roupas espalhadas, como se estivesse praticando para uma vida onde esses detalhes domésticos não existissem.
Em uma tarde, ao chegar do trabalho, encontrei a mesa do café da manhã ainda posta, as migalhas secas sobre a toalha de mesa. Eu limpava cada centímetro com um cuidado que beirava a obsessão, tentando manter a ordem em um lar que estava se desintegrando. Enquanto eu passava o pano sobre o mármore, sentia que estava tentando apagar a marca da indiferença dela. Ela passava por mim, olhando o cronograma de suas novas aulas de pilates, sem perceber que o ambiente que um dia amamos estava se tornando um museu de ressentimentos. Cada canto da casa guardava um resto de abandono, uma poeira de descaso que eu me recusava a aceitar como destino. E mesmo assim eu tentava. No Natal, decorei a casa inteira com as luzes que ela amava. Fiz o prato preferido dela. Coloquei uma música que tocava quando ela estava grávida do nosso segundo filho. Ela jantou, olhando para o celular, levantou antes da sobremesa e disse que tinha prometido passar na casa da Beatriz. A mesa ficou com 4 lugares ocupados. Eu, os 2 meninos e a pequena Maia, perguntando por que a mamãe não ia abrir os presentes com a gente. Ali, pela primeira vez, eu comecei a pensar que talvez eu estivesse sozinho dentro do nosso casamento há mais tempo do que imaginava. Barney ficou debaixo da mesa, comendo os pedaços de carne que as crianças deixavam cair, mas mantendo um olho fixo na porta por onde ela saiu. O Natal, sem a presença real dela, deixou um rastro de tristeza que as luzes coloridas não conseguiam disfarçar. O Tiago, geralmente tão vibrante, abriu seus presentes com uma lentidão que me doía. Ele olhava para o lugar vazio de Letícia na sala e depois para mim, como se buscasse uma explicação que eu não tinha coragem de dar. A Maia, com sua inocência, ainda guardou um pedaço de panetone para a mamãe, que ficou secando no balcão até a manhã seguinte. Eu via o esforço dela em ser a estrela de uma vida que não incluía o nosso chão de taco e as nossas paredes com marcas de dedos. Naquela noite, entendi que o luxo que ela buscava não tinha espaço para o calor de um lar de verdade. As luzes da árvore piscavam em um ritmo que parecia um pedido de socorro que ninguém mais ouvia. A pior parte era tentar esconder das crianças. Eles começavam a perceber que algo estava errado. O mais velho, Tiago, me perguntou uma vez no carro enquanto voltavam da escola: "Papai, a mamãe ainda gosta da gente?" Quase bati o carro. "Claro que gosta, filho. Por que você está perguntando isso?" Ele olhou pela janela e respondeu: "Porque quando ela está aqui, parece que ela tem pressa para ir embora." A Maia, no banco de trás, apenas abraçava sua boneca favorita em silêncio. Não soube o que dizer. Só estiquei a mão e segurei a do Tiago, sentindo aquele nó na garganta que virou rotina. Teve uma tarde em que Lucas desenhou nossa família na escola. Ele desenhou a mim, a ele e ao Tiago de mãos dadas, mas Letícia estava flutuando no canto superior da folha, sem pés, quase desaparecendo no azul do céu. Quando a professora me mostrou o desenho, eu senti uma pontada no peito. As crianças têm um radar para o abandono que é muito mais preciso do que qualquer suspeita de adulto. Elas captam o momento exato em que o coração de um pai ou de uma mãe deixa de habitar a casa. Eu guardei aquele desenho em uma pasta, como uma prova silenciosa de um crime que ainda não tinha nome. Era a cartografia de uma ausência que já estava traçada na mente do meu filho muito antes das malas serem arrumadas. Letícia aparecia menos em casa, passava fins de semana em retiros femininos ou eventos de networking que eu nunca conseguia confirmar. Quando voltava, trazia sacolas caras e um olhar vazio que me atravessava. Um dia pedi para ver as fotos do tal retiro. Ela se irritou, disse que eu estava sendo controlador, que precisava me libertar da mentalidade de escassez. Libertar? Essa palavra começou a aparecer muito na boca dela. Liberdade, abundância, vibração, como se a nossa família fosse uma cela. E eu, o carcereiro. Às vezes eu acordava de madrugada e via que ela não estava na cama. Encontrava ela no sofá rolando o Instagram, chorando, perguntava o que foi. Ela desligava o celular e dizia: "Nada, estou só cansada." Mas era mentira. E eu sabia. Havia um distanciamento físico que acompanhava o emocional. Quando eu tentava um abraço ou um toque no ombro, ela se esquivava com uma naturalidade que era pior do que um empurrão. Ela parecia ter nojo da nossa vida comum, do meu cheiro de trabalho, da algazarra dos meninos. Ela se tornou uma especialista em desculpas. Uma dor de cabeça persistente, uma meditação que não podia ser interrompida, uma ligação inadiável. O sofá, que antes era o lugar onde assistíamos filmes abraçados, tornou-se o seu refúgio solitário, onde ela se perdia em um mundo de brilhos digitais, enquanto a realidade se tornava opaca e sem cor para ela. O toque, que antes era nossa linguagem mais sagrada, havia se tornado um dialeto esquecido que ela não tinha interesse em reaprender. Houve uma madrugada em que acordei com um barulho de vidro quebrando. Corri para a cozinha e encontrei Letícia jogando nossas fotos de casamento no lixo, as molduras despedaçadas no chão. Ela não chorava. Seus olhos tinham um brilho maníaco, uma fúria contida que me arrepiou. "Isso aqui é o que sobrou da sua estabilidade, Ricardo."
Ela cuspiu as palavras apontando para os cacos. Um monte de vidro quebrado e memórias que não pagam uma conta em Paris. Eu não reagi, apenas comecei a catar os pedaços com cuidado para que as crianças não pisassem neles pela manhã. A tensão era tamanha que eu sentia o gosto de ferro na boca. Sabia que a mulher à minha frente era uma estranha, habitando o corpo de quem eu um dia amei. A situação piorou quando ela tentou levar a Maia para um desses encontros de mulheres magnéticas. Eu proibi. O confronto foi físico. Ela tentou me empurrar para passar pela porta com a menina. Você não tem o direito de impedir que minha filha aprenda a ser uma rainha, ela gritava. Eu segurei a maçaneta com toda a minha força, sentindo a veia no meu pescoço saltar. A Maia começou a chorar desesperadamente. Letícia parou, me olhou com um ódio que eu nunca esquecerei e disse: Você é o câncer da minha vida. Naquele momento, o conflito deixou de ser sobre nós e passou a ser uma missão de resgate para as crianças. Após aquela briga, passei horas sentado no chão do quarto da Maia, apenas ouvindo a respiração pesada dela enquanto dormia. Eu me senti falho por não ter conseguido manter a tempestade do lado de fora. Barney estava na porta, o corpo firme como uma barreira física entre o corredor e o santuário da minha filha. Eu me perguntei em que momento o nosso lar tinha se tornado esse campo de minas, onde cada palavra era um gatilho e cada olhar um ataque. Naquela noite fiz uma promessa silenciosa para o teto escuro. Eu seria o muro que as crianças precisavam, mesmo que eu mesmo estivesse desmoronando por dentro. O peso da responsabilidade era a única coisa que me mantinha de pé, uma âncora de ferro em um mar de incertezas. A rotina após o divórcio tornou-se uma sequência exaustiva de tarefas que eu realizava no piloto automático. Lembro-me de uma noite em que, após colocar as crianças para dormir, me vi sentado à mesa da cozinha cercado por pilhas de correspondências e restos de jantar. O cansaço não era apenas físico, era uma dor surda na base da nuca. Tentei organizar o orçamento do mês, mas os números pareciam dançar diante dos meus olhos. Barney sentou-se aos meus pés, seu calor atravessando as meias, enquanto Bandit, um guaxinim que foi sequestrado pelo Barney, me observava do topo da geladeira, uma presença silenciosa que parecia julgar a minha desorganização. Eu sentia falta não da Letícia que me deixou, mas da ideia de ter alguém para dividir o peso da existência. Naquele momento, a casa parecia grande demais, cheia de ecos de risadas que haviam se transformado em perguntas difíceis. Peguei uma caneca de café frio e olhei para a cadeira vazia à minha frente. Ser pai solo em Austin significava ser o porto seguro e o marinheiro ao mesmo tempo, enfrentando tempestades sem direito a naufragar. O silêncio da casa era um monólogo que eu ainda não sabia como encerrar. Comecei a me perguntar se ela já tinha alguém. Nunca encontrei nada concreto, mas a forma como sorria para o celular, os sumiços, as desculpas esfarrapadas, tudo indicava que ela já tinha cruzado uma linha invisível. Não fisicamente, talvez, mas emocionalmente ela já não era minha. E a pior fase começou quando ela entrou de cabeça nesse tal ciclo feminino de empoderamento, liderado por uma coach chamada Samira, uma mulher que vivia em Los Angeles, cheia de seguidores e zero credenciais. Letícia começou a repetir frases dela como se fosse evangelho. Mulheres não nasceram para serem contidas. A maternidade é uma prisão dourada. Você não deve nada a ninguém, nem aos seus filhos. Sim, ela falou isso. Que não devia nada nem aos filhos. Eu ouvi isso saindo da boca da mãe dos meus filhos numa manhã de sábado, quando ela recusou ir à festinha de aniversário do coleguinha do Tiago. Disse que não podia mais viver em função de outras pessoas. Barney, ao ouvir o tom de voz elevado, correu para o quintal e começou a latir para o carvalho, chamando-o Bandit. Era o jeito deles de lidar com o estresse da casa. As discussões viraram rotina, e não eram brigas comuns. Ela riu na minha cara, debochava das minhas palavras, chegou a me filmar escondido numa discussão só para mandar o vídeo para as amigas com o título Mais um surto do macho médio. Teve um dia que entrei na sala e ela estava no viva voz com Beatriz e mais duas do grupo. Eu ouvi uma delas dizer: Letícia, você está jogando sua beleza no lixo por esse cara. Te juro que se você tivesse coragem, já estaria num loft em Manhattan com alguém que paga tudo. E Letícia respondeu: Estou quase lá, amiga. Eu tossi alto. Ela desligou na hora. Fingiu que era uma ligação de trabalho. Certa noite, a discussão escalou de um jeito assustador. Ela gritava que eu era um âncora emocional. E eu, pela primeira vez, gritei de volta, exigindo respeito pelos nossos anos juntos. Maia apareceu na porta do quarto, tremendo, segurando seu ursinho. O silêncio que se seguiu ao olhar de terror da minha filha foi o momento mais tenso que já vivi. Letícia não pediu desculpas. Ela apenas pegou a bolsa e saiu, batendo a porta com tanta força que o quadro da entrada caiu. Barney correu para o lado da Maia, rosnando baixinho para a porta, como se pudesse sentir a maldade que acabara de sair por ali. Fiquei ali, no meio da sala, sentindo o peso da falha como pai e como marido. O som daquela porta batendo parecia o fechamento de um túmulo. A Maia soluçava baixinho,
e cada soluço dela era um golpe no meu peito. Eu a peguei no colo e a levei de volta para a cama, contando uma história qualquer para tentar abafar o caos que ela tinha acabado de presenciar. A casa estava fria, mesmo com o aquecedor ligado. No corredor, o quadro que caiu mostrava a nossa família em uma viagem para o interior do Texas, todos sorrindo sob um sol escaldante. O vidro estava trincado exatamente sobre o rosto da Letícia. Eu não o juntei naquela noite. Deixei que ele ficasse ali, como um monumento à destruição que as palavras dela haviam causado. O brilho dos cacos no chão era a única coisa que parecia real naquele deserto de afetos que nossa sala havia se tornado. No dia seguinte, cheguei do trabalho e vi as malas prontas na sala. Ela estava sentada no sofá, arrumando o zíper de uma mala dourada. Quando me viu, nem disfarçou. Vou para a Europa por uns dias. Preciso respirar. Beatriz vai me receber na Riviera Francesa. Ela disse que tem gente que quer me conhecer. Gente? Perguntei com a testa franzida. Que gente? Homens, Ricardo. Homens que sabem valorizar uma mulher. Homens que não passam a vida com camiseta de empresa de segurança e tênis rasgado. Senti o sangue ferver. E os meninos? E a Maia? Você avisa ou eu explico por que a mãe dele sumiu do nada para a Europa? Ela riu. Uma risada seca, fria. Você dramatiza tudo. São só alguns dias. Preciso disso para lembrar quem eu sou. E quem você é agora, Letícia? Perguntei. Uma mãe que foge da própria casa para se sentir desejada por estranhos. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois pegou as chaves, jogou a alça da mala no ombro e disse: Uma mulher livre, e você devia tentar isso também. Saiu batendo a porta. Tiago veio do quarto assustado, perguntando se a mamãe ia voltar para dar boa noite. A Maia começou a chorar baixinho, segurando meu joelho. Eu menti. Disse que sim, que ela só tinha saído um pouquinho, mas minha voz já tremia. Barney passou a noite deitado na porta do quarto das crianças, agindo como um escudo peludo e gordo, enquanto o refém Bendy ficava parado no parapeito da janela, espiando para dentro com seus olhos brilhantes, como se tivesse sido convocado pelo cachorro para ajudar na vigia. Aquelas horas iniciais sem ela foram marcadas por uma paralisia sensorial. Eu andava pelos cômodos sentindo o cheiro do perfume dela diminuir a cada volta da ventilação central. Cada objeto na estante, o porta-retratos de metal, o vaso que compramos na nossa lua de mel, parecia ter perdido sua cor original, tornando-se monocromático sob o peso da traição. Eu não conseguia sentar. O movimento era a única coisa que me impedia de desabar. O ritmo da casa havia mudado de um burburinho familiar para um silêncio sibilante, interrompido apenas pelo som das crianças respirando em um sono inquieto. Eu era o único vigia de um reino que acabara de ser saqueado de dentro para fora. Naquela viagem, ela ficou 6 dias fora. Durante esse tempo, nenhuma mensagem para as crianças, nenhuma ligação. Postou stories de drinks coloridos, iates em Saint-Tropez, jantares à luz de velas com legendas tipo "A vida começa quando você para de pedir permissão". Cada vez que eu via uma daquelas postagens, minha cabeça girava. Eu tentava esconder o celular para que as crianças não vissem. Tiago já sabia mexer no tablet. Uma noite ele me mostrou um vídeo e perguntou: Papai, por que a mamãe está com aquele homem? Era uma gravação de Letícia numa boate rindo enquanto um cara segurava a cintura dela. Eu congelei, quis quebrar o tablet, cancelar a internet, esconder o mundo dos meus filhos, mas não dá para proteger para sempre. Barney, sentindo minha atenção, trouxe seu brinquedo de corda babado e depositou no meu colo, forçando um cabo de guerra só para me ver reagir. No dia em que ela voltou, entrou em casa com sacolas da Louis Vuitton, fez um cafuné rápido no cabelo do Lucas e um agrado distraído na bochecha da Maia, e passou reto por mim, como se eu fosse um estranho. Eu tentei conversar, perguntei onde ela queria chegar com tudo aquilo. Ela respondeu olhando direto nos meus olhos. Estou vendo o que existe lá fora. Cansei de ser a mulher que vive à sombra de um homem que parou no tempo. Foi nesse momento que eu percebi. Ela não estava perdida. Ela tinha escolhido. No fim daquela semana, ela deixou sobre a mesa da cozinha um envelope marrom. Quando abri, vi logo no topo: petição de divórcio. Nenhuma conversa antes, nenhuma tentativa de consertar, só aquilo. Um papel, uma sentença. Fui até o quarto e encontrei ela se maquiando como se fosse para um encontro. Você não ia nem me dizer nada? Perguntei com a petição na mão. Dizer o quê? Que estou cansada? Que me sinto presa? Você não ia entender, ia me chamar de ingrata. Você está desistindo da gente assim, Letícia? Ela virou o rosto devagar, como quem se irrita por precisar repetir algo óbvio. Ricardo, você foi seguro, estável, mas eu quero mais que segurança. Eu quero viver. E os meninos? E a nossa princesa? Você é um bom pai. Eles vão entender um dia. Senti como se o ar tivesse sumido da sala. Ela pegou a bolsa e saiu de novo. Horas depois, recebi mensagem do advogado dela, confirmando que ela já tinha dado entrada formal.
No dia seguinte, quando fui levar Tiago na escola, ele me perguntou se a mamãe ia buscar ele. Eu só respondi que talvez a vovó fosse. Ele abaixou a cabeça e não disse mais nada o caminho todo. As semanas seguintes foram um borrão de advogados, planilhas de divisão de bens e conversas duras sobre guarda compartilhada. Ela dizia que não podia ficar com as crianças durante a semana por causa dos novos projetos que estava começando. Eu sabia o que isso significava. Mais eventos, mais homens ricos, mais apostas furadas de uma vida de redes sociais. Enquanto isso, eu fazia malabarismo entre o trabalho e as crianças. Aprendi a trançar o cabelo da Maia para a escola. Ela adorava os penteados de princesa, a fazer lancheira saudável e ainda dar conta dos clientes à noite. Meu corpo estava exausto, mas meu coração estava destruído. Barney virou meu copiloto e Bandit virou uma espécie de vigia da casa, sempre por perto. Ela vinha buscar as crianças nos finais de semana, sempre maquiada, cheirosa, com um carro alugado diferente. Certa vez, Tiago perguntou: por que a mamãe não mora mais aqui? Eu só consegui responder: porque ela acha que vai ser mais feliz em outro lugar. Ele ficou em silêncio, olhando pela janela, depois disse: mas eu sou feliz aqui. Essa frase me quebrou. Foi quando percebi que a dor que eu sentia não era só minha. As crianças também estavam tentando entender um abandono que não tinha nome, uma ausência que chegava sorrindo e cheirando a perfume caro. Naquela primeira segunda-feira após a saída definitiva, o silêncio na cozinha era tão cortante que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede como se fossem marteladas. Abri a despensa e vi, no fundo da prateleira, o pote de geleia de damasco que ela adorava. Estava quase vazio, com a marca da colher dela ainda fresca. Por um segundo, minha mão hesitou em jogá-lo fora. Era o último vestígio físico da rotina dela ali. Olhei para o lado e vi um grampo de cabelo dourado esquecido sobre o mármore. O sol de Austin entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar. E eu percebi que a casa não estava apenas vazia de uma pessoa, estava esvaziada de um propósito compartilhado. Cada canto tinha um fantasma dela. O cheiro do fixador de maquiagem no banheiro, a marca da xícara de porcelana que ela nunca lavava. O Barney se aproximou, farejou o grampo no balcão e soltou um ganido baixo, quase imperceptível. Ele sabia que o equilíbrio havia mudado. Eu guardei o grampo em uma gaveta qualquer, não por saudade, mas porque ainda não sabia como lidar com os destroços de uma vida que implodiu sem aviso prévio. O objeto era pequeno, mas pesava toneladas em minha mão. Lembro-me de uma noite em que Lucas estava com dificuldades em matemática. Ele olhava para a porta a cada 5 minutos, esperando que Letícia entrasse para ajudá-lo com as formas geométricas. A mamãe disse que voltaria para explicar o que é um triângulo isósceles. Ele sussurrou, com o lápis parado sobre o caderno. Eu me sentei ao lado dele, as mãos ainda pesadas do dia de trabalho, e tentei explicar com a paciência que ele merecia. O vazio na mesa de jantar parecia gritar mais alto do que as nossas vozes. Bandit apareceu no peitoril da janela, observando o esforço de Lucas, enquanto Barney deitava a cabeça sobre os pés do menino. Naquela noite, entendi que a ausência de Letícia era um ruído constante, uma nota desafinada em uma música que tentávamos, desesperadamente, manter no tom. A geometria da nossa vida estava errada, os ângulos não batiam e o centro de gravidade tinha desaparecido. O conflito jurídico começou a esquentar. Ela exigia uma pensão astronômica, alegando que precisava manter o padrão de vida que estava conquistando. Quando meu advogado mostrou que os gastos dela eram fúteis, ela armou um escândalo no corredor do tribunal, gritando que eu estava tentando sufocar a voz de uma mulher livre. A vergonha foi pública. Eu vi os olhares das pessoas e senti uma vontade enorme de sumir, mas o pensamento nos meus filhos me manteve firme. O embate não era mais apenas sobre nós, era sobre o futuro de 3 crianças que não pediram para ser o troféu de uma guerra de vaidades. Pouco tempo depois, começaram a chegar até mim histórias, cochichos de conhecidos, capturas de tela enviadas por amigos em comum. Letícia tinha criado um perfil novo nas redes sociais, cheio de fotos editadas em restaurantes caros, com legendas como "Ninguém me dá limites" ou "Nunca mais abaixo o meu padrão por ninguém". Em uma das imagens, aparecia numa lancha segurando uma taça com um homem mais velho ao fundo. Um conhecido meu comentou em voz baixa: "Acho que ela está vivendo o que sempre quis, pelo menos no Instagram". Só que no mundo real, ela parecia cada vez mais nervosa, impaciente, quase desconectada dos próprios filhos. Chegava atrasada para buscá-los, esquecia compromissos escolares, levava presente errado em aniversário de coleguinha. Teve um dia que Lucas teve febre e eu liguei para ela. Precisava que ela ficasse com ele porque eu estava preso no trânsito, indo para uma instalação urgente no centro de Austin. Ela atendeu dizendo: "Agora não dá. Estou com umas pessoas. Ele já tomou o remédio? Letícia, é seu filho. Ele está com quase 39 graus. Eu preciso que você venha. Dá o remédio e vê se abaixa. Depois eu ligo." Desligou.
Assim, frio, rápido, descartável, como se o próprio filho fosse um inconveniente menor. Barney ficou deitado ao lado da cama do Lucas a noite toda. A Maya ficou sentada no chão do quarto, fazendo carinho na orelha do Barney, os dois vigiando o irmão. Bandit, do lado de fora, trazia objetos brilhantes. Uma tampa de garrafa, um pedaço de papel alumínio, e deixava na varanda presentes que o Barney cheirava e depois apresentava para mim, como se dissesse que estávamos todos juntos nisso. Na semana seguinte, recebi uma ligação da escola. Tiago tinha tido uma crise de choro no recreio e se recusava a voltar para a sala. A coordenadora me chamou e quando cheguei lá, ele estava encolhido num canto da biblioteca, com os olhos vermelhos e a mochila no colo. Sentei ao lado dele sem dizer nada por alguns segundos, até que ele falou com a voz baixinha: "Por que a mamãe não gosta mais da gente?" Meu estômago virou. "Filho, ela ama vocês, só está confusa. Às vezes os adultos erram também." Ele me olhou com uma sinceridade que me rasgou. "Mas você nunca vai embora." Aquilo me desmontou por dentro. Naquela noite, depois de colocá-los para dormir, fui até o quarto vazio onde Letícia costumava deixar suas coisas e encontrei jogado no fundo do armário um diário antigo dela. Folheei algumas páginas. Textos sobre maternidade, sobre medos, sonhos, planos de viagens em família. Em algum ponto, ela foi aquela mulher, mas a que existia agora era uma sombra vaidosa e impulsiva, empurrada por amigas que tratavam casamento como prisão e filhos como adereço emocional. Ela não percebeu que a liberdade que tanto buscava estava destruindo exatamente o que mais a tornava valiosa: a presença. Alguns dias depois, quando veio buscar as crianças, apareceu com pressa, falando no celular enquanto digitava no outro. Nem olhou para eles. Lucas foi para abraçá-la, e a Maya correu com um desenho novo, mas ela desviou dizendo: "Filho, agora não. A mamãe está resolvendo um negócio importante, está?" E para a Maya apenas disse: "Cuidado com o giz na minha bolsa, querida." Eles ficaram parados no meio da sala, com os bracinhos no ar, sem entender. Eu fechei os olhos por um segundo e respirei fundo. Quando ela desligou, olhou para mim como se nada tivesse acontecido. Eles almoçaram? Estão com a roupa da mochila? Almoçaram, mas a roupa... Você pode esperar 5 minutos para eu terminar de arrumar? Ela bufou. Ricardo, eu estou atrasada. Estou tentando organizar minha vida, mas parece que tudo aqui conspira contra. Eles não conspiram, Letícia. São seus filhos. Eu sei disso. Mas eles vão sobreviver com um pouco menos de drama. Ela disse isso na frente dos 3. Tiago abaixou a cabeça. Lucas e Maya ficaram me olhando como se perguntassem com os olhos se aquilo era normal agora. E talvez fosse. Talvez aquele fosse o novo padrão dela. Ausente, impaciente, ocupada demais para lembrar que os corações que ela trouxe ao mundo ainda batiam esperando por atenção. Barney, percebendo a tristeza das crianças, começou a correr em círculos pela sala, tentando forçar uma brincadeira para aliviar o clima pesado. Sentia a necessidade de agir, não por rancor, mas por sobrevivência. As crianças precisavam de uma âncora que não oscilasse conforme o humor das amizades de Letícia. Comecei a estabelecer limites rígidos para as visitas, insistindo que a pontualidade era uma forma de respeito ao tempo emocional dos filhos. Ela reclamava, chamando-me de burocrata do afeto, mas eu via como a estabilidade de horários acalmava o olhar inquieto da Maya. Cada não que eu dizia às suas tentativas de manipulação era um sim para a saúde mental do Tiago. Eu estava aprendendo a ser o capitão de um navio avariado, garantindo que nenhum tripulante se perdesse na névoa das promessas quebradas de sua mãe. O amor, agora, se traduzia em ordem e previsibilidade, os únicos remédios contra o caos que ela deixava em seu rastro. Atualização 1. Ontem à noite aconteceu algo que destruiu tudo o que restava. Era aniversário do Tiago. Eu tinha preparado uma pequena festa em casa, só com a família mais próxima e 2 amigos dele da escola. Passei a semana inteira economizando e organizando cada detalhe. Bolo com o super-herói favorito, bexigas espalhadas pela sala, presentes embrulhados com papel azul metálico. Letícia tinha prometido que viria cedo, que ajudaria a cantar parabéns. O Tiago ficou o dia todo perguntando que horas a mamãe chegaria. Quando deu 7 da noite e nada dela, comecei a ligar sem resposta. Mandei mensagens, deixei áudio, nada. O bolo já estava na mesa, as velas acesas. Eu tentei enrolar, inventar desculpas, mas dava para ver a decepção no rosto dele. A Maya perguntava a cada minuto: "Onde está a mamãe? Ela perdeu o bolo?" Quando as crianças começaram a ficar inquietas, ele mesmo apagou as velas sem fazer pedido. Eu vi o brilho da tela do celular dela no topo da escada. Por um segundo, meu coração acelerou, achando que era um sinal de vida. Mas era apenas o lembrete automático do aniversário que ela mesma havia configurado meses antes. A ironia da tecnologia registrando um afeto que o corpo dela já fora capaz de sentir. Desliguei o aparelho e o silêncio que se seguiu foi o mais denso que já experimentei.
Não era apenas a ausência física. Era o peso de saber que eu estava velando o cadáver de uma relação enquanto ela, em algum lugar, brindava ao seu renascimento. A luz da lua atravessava as cortinas da sala, desenhando sombras compridas que pareciam garras no chão. Sentei-me no sofá, o prato de bolo intocado na mão, sentindo o açúcar amargar na língua. O Barney colocou a cabeça no meu colo e seus olhos pareciam carregar toda a tristeza que eu não me permitia chorar na frente dos meninos. O drama da nossa vida não estava nos gritos, mas na constatação de que o amor pode morrer de fome em uma casa cheia de comida. A mesa posta era o altar de uma fé que eu já não professava mais. O conflito explodiu na manhã seguinte quando ela enviou uma mensagem de texto dizendo: "Esqueci porque tive uma oportunidade de negócio única. Não use isso para me fazer parecer a vilã." Eu não respondi. A raiva tinha se transformado em um gelo seco no meu peito. Eu percebi que ela não era mais capaz de sentir remorso. O embate agora era pela sanidade dos meus filhos, que começavam a tratar a ausência dela como algo esperado, um vazio que já não causava surpresa, apenas uma dor muda. Foi só depois que todos foram embora que o celular vibrou. Uma foto. Letícia num hotel em Paris, taça de champanhe na mão, cercada por 3 mulheres e um homem de terno. A legenda dizia: "Celebrando a vida com quem entende meu valor." Eu fiquei olhando aquela imagem por uns segundos, sentindo o chão sumir. Tiago passou pela sala, viu a tela e perguntou: "Ela esqueceu?" Não tive coragem de responder, mas Barney salvou o clima. Ele apareceu na sala usando um chapéu de festa que os meninos tinham feito e, num momento de pura alma de Golden, tentou abocanhar um brigadeiro no ar, tropeçou nas próprias patas por causa do peso e caiu de costas, fazendo as crianças caírem na risada pela primeira vez no dia. Bandit estava na janela, batendo as patinhas no vidro, o refém que o Barney fazia questão de ter por perto. Às 23 horas, ouvi barulho no portão. Era ela. Entrou rindo sozinha, o salto batendo no chão, carregando uma sacola com uma garrafa cara. Nem perguntou das crianças. "Você perdeu a festa do Tiago." Minha voz saiu baixa, mas cortante. Ela tirou o casaco devagar, como se nem tivesse ouvido. E estava ocupada. Essas oportunidades não aparecem todo dia. Oportunidades? É assim que você chama esquecer o aniversário do seu filho? Ela rolou os olhos. Ele vai ter muitos outros aniversários, mas eu não vou ter outra chance de me colocar onde mereço estar. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Me levantei, aproximei o rosto dela e falei: "Você não merece estar em lugar nenhum onde precise pisar nos próprios filhos para chegar." Ela riu. Uma risada lenta, venenosa. "Você nunca vai entender. É por isso que eu preciso de mais." Barney rosnou. Não foi um rosnado de ataque. Foi de aviso. Eu disse com a voz firme: "Letícia, você perdeu a última chance que tinha comigo como mãe dos nossos filhos, no sentido pleno da palavra. A partir de agora, você é visita e vai ter que reconquistar cada segundo com eles." Ela me olhou como se eu tivesse cuspido um insulto, mas não disse nada. Caminhou até o quarto antigo, pegou uma jaqueta e a bolsa e se virou na porta. "Você vai se arrepender de me afastar deles. Não mais do que você vai se arrepender de tê-los trocado por essas oportunidades." O barulho da porta batendo ecoou pela casa. Eu fiquei sozinho na cozinha, ouvindo o silêncio pesado que sobrou. No quarto, Tiago estava acordado, abraçado ao travesseiro. A Maia tinha adormecido no sofá esperando. Quando Tiago me viu, perguntou baixinho: "Ela já foi?" Assenti. Ele suspirou e fechou os olhos. Não chorou, não reclamou, só pareceu aceitar. E essa aceitação vinda de uma criança me partiu de um jeito que nenhuma briga adulta consegue. Lembro-me de uma tarde em que Barney decidiu que a bolsa de marca que Letícia esqueceu no sofá era o melhor lugar para esconder um osso enterrado em lama. Quando ela voltou, furiosa, gritando que aquele acessório custava mais do que a minha dignidade, eu apenas apontei para o Barney, que agora mastigava calmamente a alça de couro legítimo. Houve uma satisfação sombria em ver o símbolo da liberdade dela transformado em brinquedo de mastigar por um cão gordo e sincero. "Pelo menos o Barney sabe dar valor ao que é duradouro", eu disse, enquanto ela tentava limpar os restos de baba do revestimento de seda. Naquele momento, a elegância dela parecia tão frágil quanto as mentiras que ela contava para si mesma diante do espelho. O couro caro estava rasgado, assim como a imagem que ela tentava projetar. O conflito atingiu o ápice quando recebi uma intimação de um processo que ela abriu alegando alienação parental. Ela queria a guarda total apenas para me ferir, não porque quisesse os filhos. O embate jurídico drenou minhas economias e minhas energias, mas eu não recuei. Cada mentira que ela contava no tribunal era uma facada, mas eu tinha a verdade ao meu lado. O Barney parecia sentir a minha exaustão. Ele passava as noites em vigília ao lado da minha cama, rosnando baixinho para os fantasmas das discussões que ainda ecoavam na casa. Atualização 2. Eu fiz o que nunca pensei que teria coragem. No dia seguinte ao aniversário, marquei reunião com o meu advogado em Austin.
Levei registros, mensagens, a foto dela no bar no dia da festa. Até uma gravação em que dizia que não devia nada nem aos filhos. Pedi para iniciar imediatamente o processo de revisão de guarda. Não era sobre vingança, era sobre proteger as crianças de alguém que as colocava em segundo plano por escolha. Nas semanas seguintes, comecei a documentar tudo. Atrasos, faltas, promessas quebradas. Falei com a escola, com vizinhos, com familiares. Cada detalhe contava. Enquanto isso, evitei qualquer discussão com ela. A indiferença parecia irritá-la mais do que qualquer briga. Barney agia como um juiz silencioso durante as poucas vezes que ela aparecia. Ele não deixava Letícia levar as crianças para longe da vista da varanda. Ela odiava o cachorro. Esse bicho me olha como se soubesse de tudo, ela reclamou uma vez. E ele sabia, porque ele e o Bandit não perdiam um movimento dela. Até que um sábado, quando veio buscar as crianças, a chamei para conversar na sala. Coloquei sobre a mesa uma pilha de documentos, registros de mensagens, capturas de tela, depoimentos. Ela olhou confusa. O que é isso? É a prova de que você abriu mão da sua família. Eu vou pedir guarda total. Você vai poder ver os meninos e a Maia, mas nos meus termos. Chega de promessas vazias. O silêncio dela durou alguns segundos, mas eu vi nos olhos que a ficha tinha caído. Ela se levantou devagar, tentando recuperar o controle. Você não pode fazer isso comigo, Ricardo. Eu sou a mãe deles. E eu sou o pai que ficou, que cuidou, que esteve aqui todos os dias. Ser mãe não é só título no papel, Letícia. É presença. Ela estreitou os olhos, procurando uma brecha para atacar. Isso é por causa de ciúmes. Porque eu não quis mais você. Eu soltei uma risada curta, amarga. Não, isso é porque eu não vou deixar meus filhos crescerem acreditando que amor é ausência e desculpa esfarrapada. Peguei um envelope do outro lado da mesa e empurrei na direção dela. Dentro tinha um acordo prévio que meu advogado preparou, restringindo as visitas dela a dias específicos e supervisionados no início. Assina agora e evita que isso vá parar no tribunal. Ou a gente briga na frente de um juiz e você explica cada uma dessas fotos e mensagens. Ela olhou o papel e depois para mim. Viu o orgulho dela se desfazer só por um instante. As mãos tremiam levemente, mas ela não tocou na caneta. Você está me humilhando? Não, Letícia. Você se humilhou sozinha. Eu só estou colocando limites. Ela jogou o corpo para trás na cadeira, cruzou os braços e tentou aquele tom de voz doce que sempre usava quando queria me manipular. Ricardo, eu estava perdida. Eu só queria um pouco de liberdade, entender quem eu era fora dessa casa. Eu errei, mas você sabe que eu amo eles. Amar não é o que você diz, Letícia. É o que você faz quando ninguém está vendo. E quando ninguém estava vendo, você escolheu qualquer coisa menos eles. Ela começou a chorar, mas eu não cedi, não dessa vez. Fiquei parado, olhando, deixando o silêncio trabalhar no lugar da minha raiva. Eu posso mudar, ela murmurou. Não estou aqui para ouvir promessas. Estou aqui para garantir que meus filhos tenham estabilidade. Eles não precisam de uma mãe que aparece quando é conveniente. Coloquei a caneta na frente dela e falei com firmeza. Você assina agora, ou eu levo isso adiante e quando chegar no tribunal não vai ter espaço para discurso bonito. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ainda havia resistência no olhar. Segundos se arrastaram. Então ela pegou a caneta com a mão trêmula, rabiscou o nome no lugar indicado e empurrou o papel de volta. Feliz agora? Não, mas meus filhos vão ficar. Ela se levantou sem dizer mais nada, pegou a bolsa e foi embora. Eu fiquei ali encarando aquela assinatura como se fosse uma cicatriz no papel, a marca definitiva de que a gente tinha chegado no ponto sem volta. 2 dias depois, recebi uma enxurrada de mensagens dela, alternando entre pedidos de desculpa e acusações. Uma hora dizia que ia provar que eu estava envenenando os meninos contra ela. Na outra, prometia mudar de vida se eu desse mais uma chance. Não respondi nenhuma. Foquei em organizar a rotina com as crianças. Matriculei Tiago na aula de futebol que ele queria fazia meses e comecei a ensinar Lucas a andar de bicicleta sem rodinhas. E passei as tardes de domingo levando a Maia ao parque para ela usar seu vestido de princesa favorito. Vi nos olhos deles uma leveza que não aparecia há muito tempo. Uma noite, encontrei Tiago sentado no chão do quarto, mexendo numa caixa de sapatos velha. Ele estava segurando uma fotografia de quando a Letícia ainda era presente, antes da obsessão pelo luxo. Ele não chorava, mas seus dedos pequenos tremiam, enquanto passavam pelo rosto da mãe na imagem. Pai, você acha que se eu tivesse sido mais obediente, ela teria ficado? Ele perguntou sem me olhar. Aquilo me atingiu como um soco. Ajoelhei ao lado dele e o abracei com força, sentindo a fragilidade de um filho que carrega uma culpa que não é dele. Nunca foi sua culpa, Tiago. Nada disso. Algumas pessoas se perdem de si mesmas, e não há nada que a gente possa fazer para trazê-las de volta se elas não quiserem ser encontradas. Ele encostou a cabeça no meu peito e soltou um suspiro pesado, um som que nenhuma criança daquela idade deveria emitir.
A dor dele era o meu maior fardo, e a cada vez que a Letícia ligava com promessas vazias, eu sentia aquela ferida se abrir novamente, sangrando em silêncio no meio da nossa sala. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz que vinha do corredor, uma luz que não conseguia alcançar as sombras que ela havia deixado no coração dele. Os meses de solidão me ensinaram a conviver com o eco da minha própria voz. No início, eu evitava os lugares que frequentávamos juntos em Austin, com medo de que a memória dela me derrubasse no meio do supermercado. Mas aos poucos, fui retomando o controle. Comecei a frequentar um grupo de pais da escola, e foi lá que ouvi falar pela primeira vez sobre a Roberta. Um amigo em comum comentou que ela também estava passando por um período difícil. Em uma tarde de quarta-feira, resolvi enviar uma mensagem convidando-a para um café rápido antes da reunião pedagógica. Eu não esperava nada, apenas queria falar com alguém que falasse a mesma língua da sobrevivência emocional. Quando ela entrou na cafeteria, com um olhar cansado, mas um sorriso sincero, eu soube que ali começava um novo capítulo. Havia uma dignidade na dor dela que espelhava a minha, um pacto silencioso de quem já conhecia o fundo do poço e estava disposto a subir de mãos dadas. Naquele início, Roberta e eu conversávamos até tarde na varanda, enquanto as crianças dormiam. Não era apenas atração física, era o reconhecimento de duas almas que haviam sido negligenciadas. Em uma noite estrelada, ela me contou sobre como o ex-marido a fazia sentir que ela era apenas uma peça de reposição na casa dele. Eu segurei a mão dela e senti um choque suave, uma conexão que eu não sentia há décadas. Aqui você não é peça de reposição, Roberta, eu disse baixinho, enquanto o cheiro das magnólias enchia o ar. Aqui você é o centro. Ela sorriu, e naquele momento eu soube que o amor de verdade não grita nas redes sociais. Ele sussurra na segurança do silêncio compartilhado. O toque dela na minha mão era leve, mas carregava a força de quem estava disposta a reconstruir um mundo inteiro ao meu lado. Era uma promessa tecida no escuro, mais forte do que qualquer juramento feito sob os holofotes. Houve uma noite em Austin, em que o frio resolveu apertar mais do que o habitual. Roberta estava na varanda, envolta em um chale de lã, observando as luzes distantes da cidade. Eu me aproximei com 2 copos de chocolate quente, e sem dizer nada, envolvi meus braços ao redor dela por trás. Ela inclinou a cabeça para trás, repousando-a em meu ombro, e soltou um suspiro que pareceu carregar todo o cansaço dos anos que vivemos separados. É estranho, ela sussurrou, a voz se misturando ao vapor das bebidas. Como a gente se acostuma com o frio até que alguém resolva nos dar calor. Eu beijei o topo da cabeça dela, sentindo o perfume de lavanda de seu cabelo, e naquele instante, o universo pareceu se resumir àquele pequeno espaço. Não havia passado, não havia traição, apenas a promessa silenciosa de que, dali em diante, ninguém mais enfrentaria o inverno sozinho. A luz da lua banhava o rosto dela, revelando uma beleza que nenhuma maquiagem cara poderia imitar. A beleza de ser verdadeiramente desejada por quem se é. O silêncio da noite não era mais um vazio, era um abrigo. Lembro-me do nosso primeiro jantar planejado a sós, longe do caos das crianças. Eu estava nervoso, o que era ridículo para um homem da minha idade. Roberta apareceu vestindo um vestido azul simples que combinava com o tom de seus olhos. Ela não usava joias, apenas um sorriso que iluminava a varanda melhor do que as lâmpadas que eu havia pendurado. Durante a refeição, nossas mãos se tocaram sobre a mesa por acidente, e a eletricidade daquele momento foi tão intensa que ambos paramos de falar. O olhar dela encontrou o meu com uma ternura que me fez sentir como se estivesse sendo visto pela primeira vez em décadas. "Você é um homem precioso, Ricardo", ela disse, a voz suave como uma carícia. Naquele instante percebi que o amor não é um espetáculo de fogos de artifício, mas sim a chama constante de uma vela que se recusa a apagar no meio da ventania. Cada palavra dela era um bálsamo para as feridas que Letícia havia deixado, e eu me vi perdidamente apaixonado pela paz que aquela mulher trazia para a minha alma. Era um amor que não exigia palcos, apenas presença. Certa vez, em um final de tarde preguiçoso, Roberta estava lendo um livro na poltrona e eu apenas a observava. Ela percebeu o meu olhar e, sem fechar a página, estendeu a mão na minha direção. Eu a segurei e senti uma calma absoluta. "O que foi?" ela perguntou. "Nada. Só estava pensando em como o silêncio com você é barulhento de coisas boas", eu respondi. Ela fechou o livro, levantou-se e sentou-se no chão entre as minhas pernas, apoiando as costas no sofá. Ficamos ali por horas, apenas sentindo a respiração um do outro, enquanto o Barney roncava aos nossos pés. Foi ali que entendi que o romance não está nos grandes eventos, mas na coragem de ser vulnerável diante de alguém que promete não usar sua dor contra você. Roberta era o meu cais, o lugar onde eu finalmente podia baixar as velas e apenas ser. A vida não era mais uma batalha, mas um porto seguro. Um dia, Roberta trouxe um pequeno vaso de violetas e o colocou no parapeito da janela da cozinha.
para trazer vida onde antes havia apenas pó, ela disse. Todas as manhãs, eu a via regando as plantas com um cuidado quase sagrado, conversando baixinho com as flores como se elas pudessem entender sua gratidão. Quando ela terminava, ela vinha até mim, ainda com as mãos levemente úmidas, e me dava um beijo rápido no rosto que tinha gosto de recomeço. Esse gesto diário tornou-se o meu combustível. Era a prova física de que o amor pode ser cultivado nos detalhes mais simples. Eu passava o dia no trabalho contando os minutos para voltar e ver as violetas dela, e mais do que tudo, para sentir o calor da sua presença que transformava a nossa casa em um verdadeiro templo de afeto. A planta florescia, assim como nós dois. Em uma tarde de chuva em Austin, Roberta e eu ficamos presos no escritório, tentando terminar uma planilha de custos domésticos. Em vez de frustração, havia uma harmonia tácita. Ela apontava um erro com um sorriso de canto e eu apenas admirava a curva dos cílios dela sob a luz da luminária. Quando o trabalho acabou, eu a segurei pelo braço, muito devagar, e a puxei para um abraço que não pedia nada além de permanência. Ela encostou o rosto no meu peito e eu pude ouvir o batimento dela acelerar suavemente, em sincronia com o meu. Eu nunca soube que o amor podia ser tão seguro. Ela murmurou contra o meu peito. Eu a apertei mais forte, prometendo em silêncio que enquanto eu respirasse, ela nunca mais teria que duvidar do seu lugar no mundo. A paixão que sentíamos era feita de respeito e de um reconhecimento profundo, como se nossas histórias tivessem sido escritas em páginas separadas apenas para serem finalmente encadernadas juntas. O som da chuva lá fora era apenas um cenário para o nosso reencontro. Houve uma tarde de sábado em que decidimos levar todos para um piquenique no Zilker Park. Roberta preparou sanduíches naturais e eu levei o frisbee. Ver as crianças correndo juntas, sem o peso da expectativa ou do julgamento, foi libertador. O filho dela, Léo, ensinou Tiago a fazer manobras com um skate velho, enquanto Lucas e Maia tentavam, sem sucesso, convencer Barney a correr atrás de uma bola. Ele preferia ficar deitado na sombra, dividindo um pedaço de maçã com o Bandit, que Roberta teve o cuidado de trazer em uma caixinha especial. Você percebeu? Ela me perguntou enquanto observávamos a cena. Eles não estão apenas brincando, eles estão se sentindo seguros. Eu segurei a mão dela, e pela primeira vez em anos, não senti medo do futuro. Senti que estávamos construindo algo baseado na verdade, e não em aparências filtradas. Naquela grama verde sob o sol texano, entendi que a felicidade não é uma conquista de luxo, mas o conforto de estar onde se é realmente visto. O parque era o nosso pequeno reino de sanidade. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Austin com tons de laranja e violeta, olhei para o lado e vi Roberta distraída, tirando um galho seco do cabelo da Maia. Houve uma pulsação forte no meu peito, um calor que subiu pela garganta. Era a percepção de que a vida tinha me dado uma segunda chance de entender o que é ser cuidado. Ela levantou os olhos e, sem dizer uma palavra, apenas sorriu. Naquele sorriso, não havia a cobrança por uma viagem cara ou por uma vida de aparências. Havia apenas a aceitação de que éramos um porto seguro um para o outro. Foi um desses instantes que ficam gravados na alma, onde o tempo parece parar só para a gente conseguir respirar o alívio de estar em casa. O horizonte era uma promessa cumprida. No caminho de volta do parque, o Léo soltou uma daquelas perguntas que só crianças fazem. Pai, se o Bandit é o amigo preso do Barney, quem é o advogado dele? Eu quase bati o carro de tanto rir. O Tiago logo respondeu que o advogado era o Lucas, porque ele sempre defendia o guaxinim quando ele rouba as meias da gaveta. Passamos o resto da viagem criando um tribunal imaginário para os crimes do Bandit. Foi a primeira vez que me vi rindo até perder o fôlego, sentindo que a vida, apesar de todas as rasteiras, ainda podia ser absurdamente leve e vibrante. Até o Barney pareceu rir, soltando um espirro reverso que Roberta jurou ser uma gargalhada canina. A alegria era um idioma que estávamos voltando a falar fluentemente. As noites em que a casa ficava em silêncio tornaram-se o meu momento de reflexão. Eu costumava olhar para as fotos de família e sentir uma pontada de fracasso. Mas agora, ao passar pelo corredor e ver o tênis do Léo ao lado das botas do Tiago, eu sinto uma gratidão que não cabe no peito. Roberta transformou a nossa rotina em uma sequência de pequenos milagres. Ela não apenas preencheu o espaço vazio deixado pela Letícia, ela criou um novo espaço, muito mais amplo e iluminado. Cada refeição compartilhada, cada decisão tomada em conjunto sobre a educação das crianças, tudo carrega um peso de verdade que eu nunca soube que existia. A concordância da nossa vida agora não vem de seguir um roteiro social, mas de ouvir o que o coração pede. O som da vida pulsando no corredor era a minha maior conquista. Houve uma tarde em que o céu de Austin desabou em uma tempestade torrencial. Estávamos todos na varanda, e as crianças começaram a ficar apreensivas com o barulho dos trovões. Roberta, com sua calma habitual, começou a inventar uma história sobre como os trovões eram apenas gigantes jogando boliche no céu.
Ela nos levou para dentro e fez um acampamento de lençóis no meio da sala. Ficamos ali, protegidos do mundo exterior, enquanto o som da chuva batia no telhado. Eu olhava para ela, iluminada pela luz fraca de uma lanterna, e percebia que a segurança não estava nas paredes da casa, mas na maneira como ela cuidava da nossa fragilidade. Barney e Bandit se acomodaram nos pés do acampamento, guardiões de um refúgio que nenhuma tempestade poderia derrubar. A chuva lá fora era apenas o batismo da nossa nova família. Roberta tem um riso fácil que contagia a todos. Ontem, ela tentou fazer uma receita de bolo de chocolate que viu na internet, mas acabou esquecendo o fermento. O bolo ficou tão duro que o Lucas sugeriu usá-lo como calço para a mesa bamba da sala. Em vez de ficar chateada, ela começou a rir de si mesma e iniciou uma guerra de farinha com as crianças. Em 10 minutos, a cozinha parecia o cenário de uma explosão em uma fábrica de panificação. O Barney, claro, aproveitou para limpar o chão com a língua, ficando com o bigode todo branco de farinha, parecendo um cachorro idoso de repente. Foi uma bagunça completa e absurda, mas o som daquelas risadas reais valia mais do que qualquer jantar silencioso em um restaurante 5 estrelas. A farinha no ar era poeira estelar na nossa sala de jantar. O que mais me impressiona na Roberta é a forma como ela entra nos lugares e parece iluminar tudo sem esforço. Ela tem uma energia vibrante, mas ao mesmo tempo acolhedora. Quando ela conta uma história, todos na mesa param para ouvir, hipnotizados pelo jeito que ela gesticula e pela sinceridade no olhar. Ela não tenta ser o centro das atenções, ela simplesmente é. Outro dia, ela estava ajudando o Tiago com um projeto de ciências, e em vez de apenas ler o livro, ela montou uma simulação inteira usando copos de plástico e barbante, fazendo o garoto rir e aprender ao mesmo tempo. Ela tem esse dom de tornar o comum em algo extraordinário, e as crianças gravitam em torno dela como se ela fosse um ímã de alegria. Ela é a prova de que a beleza real não precisa de vitrines. Roberta trouxe vida nova. Ela achava incrível a família que o Barney tinha construído através do seu sequestro inusitado. Um dia, pegamos os dois no quintal, Barney deitado de barriga para cima e o Bandit sentado em cima dele, usando as patinhas para procurar algo no pelo do cachorro. Roberta riu tanto que os meninos vieram correndo ver, e a Maia batia palminhas gritando que o Bandit estava fazendo carinho no cachorro gordo. Ela foi a primeira pessoa, além de nós, que o Bandit não tentou morder. Ele apenas a encarou e continuou seu trabalho com o Barney. Lembro-me de uma noite em que Roberta decidiu preparar um jantar especial para nós dois, depois que os pequenos finalmente pegaram no sono. Ela apagou as luzes da cozinha e acendeu algumas velas velhas que encontrou no armário. Não havia luxo, não havia prataria de grife, apenas o brilho suave das chamas refletido nos olhos dela. Dançamos devagar ao som de uma música antiga que saía do meu celular, no meio da sala cheia de blocos de montar espalhados. Ela encostou a cabeça no meu peito e eu senti que, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava provar o meu valor. Eu era amado pelo que eu era, com meus erros e meu cansaço. Aquele abraço curou partes de mim que eu nem sabia que estavam quebradas. O amor com ela era como uma manhã de sol depois de uma tempestade eterna. Calmo, quente e profundamente real. A dança era desajeitada, mas o ritmo era perfeito. Roberta tinha um jeito doce, mas firme. Ela riu com as crianças, ajudava nas lições de casa e, quando podia, cozinhava com eles na cozinha, transformando bagunça em lembrança boa. Ela tinha uma paciência infinita com a Maia. Sentava no chão para brincar de chá com as bonecas e fazia as tranças de princesa que a pequena tanto amava. Os meus filhos a adoravam, e também o filho dela, que tinha praticamente a mesma idade do Lucas. Logo viraram uma turma inseparável, inventando jogos no quintal e disputando quem conseguia montar o brinquedo de blocos mais rápido. Um sábado à tarde, estávamos todos na sala. Roberta, eu, os meninos, a Maia e o filho dela, assistindo filme e comendo pipoca quando ouvi batidas na porta. Fui atender e lá estava Letícia. Ela congelou quando viu Roberta sentada no sofá rindo junto das crianças, com a Maia aninhada no colo dela. O olhar dela percorreu a sala, os brinquedos espalhados, a pipoca na mesa e parou em mim com uma mistura de choque e incredulidade. "Quem é ela?" perguntou, a voz trêfega, mas com aquele velho tom de julgamento. Antes que eu respondesse, Tiago se adiantou sorrindo. "É a namorada do papai. A gente adora ela, e o filho dela também vem brincar aqui. É muito legal." Lucas completou. "O papai está feliz agora, e a gente também. A Roberta até deixa o Bandit entrar na varanda." A Maia, despertando no colo da Roberta, olhou para a mãe e disse apenas: "A Beta fez trança de princesa em mim, mamãe." O conflito silencioso na sala era insuportável. Letícia tentou manter a pose, mas sua voz falhou ao perguntar se podia levar as crianças para tomar sorvete. O Tiago olhou para a Roberta primeiro, pedindo permissão silenciosa, e só depois respondeu que preferia terminar o filme.
Eu vi a Letícia morder o lábio inferior, as unhas bem feitas cravando na palma da mão. Eu sou sua mãe, ela sibilou. O Barney, percebendo a agressividade, levantou-se e ficou entre o Tiago e a Letícia, emitindo um som baixo e gutural. O embate entre a biologia ausente e o afeto presente estava ali, escancarado no meio da minha sala. As palavras dela eram apenas estática contra a solidez do que tínhamos construído. Letícia desviou o olhar, claramente sem saber como reagir. Murmurou algo sobre ter vindo só dar uma passada e ficou ali parada, desconfortável, enquanto Roberta, com toda a educação do mundo, ofereceu um café. Ela recusou. A conversa foi curta. Letícia foi embora rápido, dizendo que voltaria em outro momento para ver os meninos. A verdade é que esses momentos começaram a ser cada vez mais raros. Ela quase não aparecia mais. Quando vinha, parecia distante, evitando até olhar nos meus olhos. Eu já tinha ouvido de conhecidos que ela estava com sérios problemas financeiros, vendendo praticamente tudo o que tinha e morando sozinha em um apartamento pequeno em uma parte menos favorecida de Austin. Falaram também que passava dias sem sair da cama, afundada em depressão. Houve um último embate, desesperado e patético. Letícia apareceu no meu trabalho, gritando que eu tinha roubado a alma dos filhos dela e que Roberta era uma usurpadora. Ela tentou agredir Roberta no estacionamento, mas eu intervim. Chega, Letícia, você escolheu a liberdade, agora arque com a solidão que ela traz, eu disse, com uma frieza que me surpreendeu. Ela desabou no chão, chorando e amaldiçoando o dia em que nos conhecemos. Foi a última vez que o conflito teve voz. Depois disso, restou apenas o eco de uma tragédia que ela mesma escreveu, enquanto nós seguíamos em frente, protegidos pelo amor que ela chamou de pequeno. A fúria dela era apenas o grito de quem percebeu que o trono que ela tanto queria não tinha ninguém para segurá-lo. O processo de divórcio finalmente chegou ao fim, e o juiz, após ouvir os relatos e ver as provas da negligência de Letícia, concedeu a guarda principal a mim. Foi uma vitória amarga, pois eu nunca quis tirar os filhos da mãe, mas eu precisava dar a eles um porto seguro. Naquela noite, Roberta preparou um jantar de comemoração, mas o clima era de alívio silencioso. Nós sabíamos que a batalha jurídica havia acabado, mas a reconstrução emocional dos pequenos seria um trabalho de uma vida inteira. Eu olhei para o papel assinado sobre o balcão e senti que, finalmente, a sombra da instabilidade da Letícia havia sido dissipada pela luz da nossa nova realidade. O carimbo oficial era apenas a confirmação de uma verdade que o Barney já sabia há muito tempo. Agora, o ritmo da nossa vida em Austin é ditado pela respiração calma de uma casa que encontrou seu centro. Os dias passam com a suavidade de um rio que superou as corredeiras e agora desliza em águas profundas. Eu aprendi que o tempo não apaga as cicatrizes, mas a Roberta me ensinou que podemos decorar essas marcas com novas histórias. Cada manhã, quando abro as janelas e sinto o ar fresco entrando, sei que o barulho que ouço no corredor, a correria dos pés pequenos, os resmungos do Barney, é a trilha sonora da minha cura. A vida é lenta, é constante e é finalmente minha. Eu não desejava o mal dela, mas olhando para Roberta brincando com as crianças no quintal, senti que finalmente havia encontrado algo que não precisava implorar para ficar. No quintal, sob o carvalho, Barney, o cachorro de 35 quilos que teve a sabedoria de sequestrar um guaxinim, e Bandit continuam sua amizade silenciosa e inabalável. Dentro de casa, há cheiro de pipoca, som de risada e uma paz que o luxo da Riviera Francesa jamais poderia comprar. Eu tenho meus 2 meninos, tenho minha princesa Maia, tenho a Roberta e tenho o Barney, o cão que nos ensinou que família é quem a gente escolhe para proteger e amar todos os dias. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz.